A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Que alegria encontrar vocês aqui para mais um dia no nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. Hoje começamos o 42º dia da nossa caminhada. E se essa é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. E se você já vem caminhando conosco, muito obrigada por permanecer neste propósito. Um capítulo por dia, uma descoberta de cada vez, e a palavra de Deus encontrando cada vez mais espaço dentro de nós. Como que você se imagina, ou como você imagina que Deus olha para você quando percebe que já está quase sem forças? Você já se fez essa pergunta? Pois bem, ontem, no capítulo 41 de Isaías, nós falamos sobre o medo. E Deus nos lembrou e lembrou ao seu povo a seguinte frase: eu estou com você. Mas hoje, em Isaías 42, nos mostra algo muito mais bonito sobre a maneira como Deus age. Porque nós vivemos em um mundo onde a força muitas das vezes é confundida com a dureza. Quem fala mais alto parece forte, mas nem sempre todo grito significa que você é guerreira, viu? Quem domina parece ter mais poder, nem sempre, porque muitas das vezes quem quer dominar é o que mais tem medo, viu? Mas será que a força de Deus se parece com isso? E mais, como ele trata alguém que já está machucado? Por isso, durante a leitura de hoje, guarde essa pergunta que eu vou fazer agora. Como Deus age quando encontra alguém fraco, ferido ou quase desistindo? Depois dessa leitura, nós vamos voltar a ela e também vamos retirar deste capítulo 3 direcionamentos muito simples para a nossa caminhada. Mas não vamos responder esta pergunta agora. Respire fundo, acalme o seu coração e vamos abrir juntos as nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 42. A minha Bíblia está na versão NVT, mas se a sua versão for diferente da minha, não tem problema. O importante é nós caminharmos juntos na palavra do Senhor. Vamos lá? Isaías capítulo 42. O servo escolhido do Senhor. Vejam meu servo, que eu fortaleço, ele é meu escolhido e me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará, nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra. Até mesmo as terras distantes, do outro lado do mar, guardarão as suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus e criou a terra e tudo que nela há, dá fôlego a cada um, e vida a todos que caminham sobre a terra. Ele quem diz: eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei a meu povo de Israel, como um símbolo de minha aliança com eles. E você será a luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei minha glória a ninguém. Não repartirei meu louvor com os ídolos esculpidos. Tudo o que profetizei se cumpriu, e agora profetizarei novamente. Eu lhes falarei do futuro antes que aconteça. Cântico de louvor ao Senhor. Cantem um cântico ao Senhor. Cantem seu louvor desde os confins da terra. Cantem, vocês que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes, levantem a voz, cidades do deserto, alegrem-se e as vilas de Quedar. Exultem, habitantes de Selá, aclamem do alto dos montes. Que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante o seu louvor. O Senhor marchará como herói poderoso, sairá como guerreiro cheio de fúria, e dará o seu grito de guerra, e esmagará todos os seus inimigos. Durante muito tempo fiquei em silêncio, sim, me contive. Agora, porém, como uma mulher no parto, gritarei, gemerei e ficarei ofegante.
Arrasarei os montes e as colinas, e acabarei com a sua vegetação. Tornarei os rios em terra seca, e secarei os açudes. Conduzirei esse povo cego por um novo caminho, e o guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele, e tornarei planos os trechos acidentados. Sim, farei estas coisas, não o abandonarei. Mas os que confiam em ídolos e dizem, vocês são nossos deuses, sofrerão vergonhosa derrota. Israel não ouve nem vê. Ouçam surdos, olhem e vejam cegos. Quem é cego como meu povo, meu servo? Quem é surdo como meu mensageiro? Quem é cego como um povo escolhido, o servo do Senhor? Vocês veem e reconhecem o que é certo, mas se recusam a fazê-lo. Ouvem com os ouvidos, mas não prestam atenção. Porque o Senhor é justo. Ele exaltou sua lei gloriosa. Seu povo, porém, foi roubado e saqueado, escravizado, aprisionado e apanhado numa armadilha. São presa fácil para qualquer um, e não tem quem os proteja, ninguém que os leve de volta para casa. Quem ouvirá estas lições do passado e verá a ruína que os espera no futuro? Quem permitiu que Israel fosse roubado e ferido? Foi o Senhor, contra quem pecamos, pois o seu povo não andou em seu caminho, nem obedeceu à sua lei. Por isso, ele derramou sobre eles sua ira ardente e os destruiu na batalha. Ficaram envoltos em chamas, mas se recusaram a entender. Foram consumidos pelo fogo, mas não aprenderam a lição. No final aqui uma bronca, né? Mas tá tudo bem. Pai, é assim mesmo. Tem que ser. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, eu quero chamar vocês aqui. Jesus, mais uma vez, aqui presente. Jesus, Filho de Deus. E Deus falando da promessa que Ele fez para nós lá atrás. E que nos dá o privilégio de estarmos aqui juntos para ler suas palavras, porque Jesus trouxe as boas novas, não é? Ele está aqui, ó, aqui em todas essas palavras, todas, mas aqui está cada vez mais visível, né? É lindo, lindo. Se vocês não enxergaram Jesus, eu tô vendo ele aqui, estampado para mim. Antes da leitura, nós deixamos uma pergunta: como Deus age quando encontra alguém fraco, ferido ou quase desistindo? Isaías 42 começa apresentando um servo escolhido por Deus. Quem é este servo, meus irmãos? Quem é? E uma das primeiras coisas que descobrimos sobre ele é a maneira como cumprirá a sua missão. Ele trará justiça, mas não através da arrogância. Não precisará gritar para provar sua autoridade. E então aparece uma das imagens mais lindas deste capítulo. Ele não esmagará aquilo que já está quebrado, nem apagará aquilo que ainda conserva uma pequena chama. Percebe a delicadeza disso tudo? Tem gente que olha para algo quebrado e pensa, vou jogar fora, não serve mais. Mas não é bem assim. Há uns dias atrás, eu estive vendo um rapaz que estava recolhendo madeira para construir coisas novas. Aquilo que era lixo para alguns ia se tornar algo novo. Deus olha e ainda vê algo que pode ser cuidado. Tem gente que olha para uma chama fraquinha e pensa que ela vai apagar. Mas Deus não sopra para terminar de apagar. Ao contrário, Ele cuida. Isso significa que Deus não ignora o erro. O próprio capítulo mostra que não. Mais adiante, ele confronta o seu povo porque eles viam, mas não queriam enxergar. Eles ouviam, mas não prestavam atenção. E esse era o erro. Estavam perto da verdade, mas não estavam permitindo que ela se transformasse. E principalmente a forma como viviam. E isso também é um alerta para nós nos dias de hoje, viu? Podemos ouvir muitos capítulos, conhecer muitos versículos, falar sobre Deus
e ainda assim resistir quando a palavra toca justamente naquilo que precisa mudar. Por isso, em Isaías 42, nós vemos duas coisas que caminham juntas. Deus trata o ferido com ternura, mas trata a resistência com verdade. Ele não esmaga quem está fraco, mas também não deixa quem está errado acreditando que não precisa mudar. E isso só tem um nome: amor. Um amor que acolhe, um amor que também corrige. E existe outra promessa linda neste capítulo. Deus fala sobre conduzir quem não consegue enxergar por um caminho que ainda não conhece. Transformar a escuridão em luz e não abandonar. Talvez hoje você não esteja enxergando muito adiante. Talvez você só consiga ver o próximo passo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Deus não precisa mostrar para você o caminho inteiro. Mas você vai poder caminhar nesse caminho com a ajuda dele. Ele vai segurar na sua mão enquanto você aprende a seguir. Por isso eu quero deixar 3 direcionamentos muito simples que vão acompanhar você após essa leitura e, se Deus quiser, para o restante das nossas vidas. O primeiro direcionamento é este: não confunda a sua fragilidade com inutilidade. Não. Talvez você esteja cansado, machucado ou até com a fé parecendo que está na corda bamba ou com a chama muito pequenininha. Mas não conclua que Deus desistiu de você, porque Ele nunca desiste daquele que o ama. Ele sabe cuidar daquilo que ainda está frágil. Acredite, tenha fé. O segundo direcionamento é: quando Deus mostrar alguma coisa, não feche os olhos. O povo ouvia, mas não prestava atenção. Às vezes, Deus não precisa nos mostrar uma nova resposta. Só precisamos começar a ser mais obedientes àquilo que Ele já nos mostrou. E faça a seguinte pergunta: Senhor, existe alguma coisa que estou ouvindo, mas não estou praticando? Tá aqui, tudo que você precisa, hein? Nosso manual de vida. O terceiro direcionamento é: trate as pessoas com a mesma delicadeza que você gostaria de receber, pois nem toda ferida precisa de bronca. Às vezes precisa ser ouvida, acolhida e encorajada. Na verdade, ela não precisa perder a firmeza, mas ela precisa ser entregue com amor. Deus não despreza quem está ferido, Ele cuida, ensina e conduz. A palavra para o dia de hoje é essa: acolhimento. E se essa palavra encontrou um lugar no seu coração, escreva nos comentários abaixo: o Senhor cuida daquilo que está frágil em mim. Talvez você não precise explicar o que é, tá? Mas Deus sabe melhor do que ninguém. E talvez com o seu comentário você vai conseguir me ajudar a alcançar mais pessoas a descobrir as palavras que Deus está trazendo e que ainda existe cuidado para aquilo que parece estar quebrado. O versículo para o nosso dia é Isaías 42, versículo 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Quem não encontrou Jesus aqui, coloca nos comentários abaixo. Irmãos, muito obrigada por caminhar comigo mais uma vez por este propósito. Hoje nós aprendemos que a força de Deus não precisa esmagar quem está ferido. Ele sabe acolher, corrigir e conduzir. Amanhã nós vamos abrir em Isaías 43, um capítulo que é muito falado em muitos púlpitos, em muitas igrejas, em muitas pregações. E vamos encontrar uma mensagem para aqueles momentos em que precisamos atravessar uma situação que não podemos simplesmente evitar, nós temos que enfrentar. Mas para você descobrir isso, você tem que estar aqui amanhã, hein? Vou encontrar vocês aqui mais um dia. Não vamos desistir deste propósito. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Te encontro amanhã. Tchau, tchau.